Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós vamos estar falando sobre o pós-cognitivismo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Este vídeo é importante a gente pensar que nenhuma psicologia é feita sem pressupostos filosóficos. Isso é uma coisa básica. Porque a psicologia ela não é uma... toda ciência tem pressupostos filosóficos. No caso da psicologia, esses pressupostos são ainda mais sérios, porque a gente está lidando com uma ciência que trabalha com a subjetividade humana. E quando a gente trabalha com a subjetividade humana, questões filosóficas sobre o que é o ser humano, por exemplo, são muito proeminentes. Por isso a gente tem que ter um certo cuidado com aquele discurso de que só existe uma psicologia científica, que é a psicologia experimental. Por que a gente deve ter cuidado com isso? Porque quando a gente está lidando com a subjetividade humana, não é só as evidências experimentais que contam. Porque o ser humano não é só um ente natural. Estudar o ser humano não é como estudar qualquer biologia, ou estudar qualquer fisiologia, ou estudar a física, a química. Quando nós estamos estudando o ser humano, nós estamos estudando um tipo de entidade do mundo, digamos assim, que transcende as categorias da ciência experimental também. Então, a ciência experimental consegue capturar uma dimensão da subjetividade humana. No entanto, a subjetividade humana ela envolve mais do que o que a ciência natural, experimental pode capturar. E por isso que é importante a gente pensar em pós-cognitivismo. Por quê? Porque a psicologia cognitiva ela tem limitações, dado os seus pressupostos filosóficos. Por isso, qualquer pessoa que vende a psicologia cognitiva como a única psicologia científica está encobertando, às vezes, ou omitindo o fato de que a psicologia cognitiva tem alguns pressupostos. Não é que a psicologia cognitiva está errada, mas que ela tem limites. E a gente precisa reconhecer isso. E foi reconhecendo isso que alguns psicólogos e pessoas de outras áreas perceberam limitações na ciência cognitiva. A ciência cognitiva é um termo amplo que inclui mais do que a psicologia, inclui outras abordagens. A ciência cognitiva, portanto, estuda a cognição, mas ela, vamos dizer assim, ela não inclui só a psicologia, porque você pode estudar a cognição em outras áreas, nas neurociências, por exemplo. Então, a psicologia cognitiva é uma das expressões da ciência cognitiva. E desde que o behaviorismo, que era aquele paradigma comportamentalista, ele caiu, ou não que ele caiu, não é que ele deixou de existir, mas que ele perdeu força, emergiu no seu lugar um outro paradigma. Isso aconteceu na década de 50, quando aconteceu a revolução cognitiva nas ciências. Mas o cognitivismo, como eu disse para vocês, ele tem alguns pressupostos filosóficos. E esses pressupostos filosóficos vêm sendo questionados. Quais são os pressupostos filosóficos do cognitivismo, no qual a psicologia cognitiva está ali no meio? O primeiro pressuposto é o que a gente chama de computacionalismo. A psicologia cognitiva, ela tem uma abordagem em filosofia da mente, ou ela parte de uma abordagem em filosofia da mente, que a gente chama de funcionalismo. Nem todo funcionalismo é computacionalista, mas aqui a gente vai tratar os dois como próximos. O que é o funcionalismo? O funcionalismo é uma tese em filosofia da mente que diz que a mente ela é como se fosse o funcionamento do cérebro. E aí, para entender isso, alguns usam uma analogia ou metáfora computacional. Qual que é a metáfora computacional? No computador, se você olhar, você tem o software e o hardware. O hardware representa aquelas coisas mais fixas do computador, os seus programas, os seus programas não, a parte do HD, por exemplo, essas coisas. E o software é aquilo que roda, aquilo que roda no HD. Então, o software pode ser um programa, alguma coisa assim. Então, no computador você tem o hardware, que são suas peças e tudo mais, e você tem o software, que são os programas que rodam nele. E aí,
computacionalistas vão dizer assim, que é como se a mente fosse um software rodando num computador, que é o cérebro humano. E aí eles vão trabalhar com a metáfora computacional. Então, o que a metáfora computacional propõe? Que nossa mente, ela é um processador de informações. Então, se você pegar um livro de psicologia cognitiva, você vai observar lá o que é memória? Processamento de informação. Armazenamento da informação. O que é percepção? É você processar uma informação. O que é qualquer atividade cognitiva, qualquer processo cognitivo, é pensado como se fosse um processamento de informações. Então, esse é um primeiro ponto do cognitivismo. Um segundo ponto do cognitivismo é chamado de representacionalismo. O representacionalismo é a ideia de que a mente diz principalmente respeito a trabalhar com representações. Então, por exemplo, quando eu percebo um objeto, eu represento esse objeto. Quando eu guardo esse objeto na memória, eu guardo representações ou uma representação desse objeto na minha memória. E essas representações não são só representações visuais, podem ser imagens, podem ser símbolos, podem ser proposições. E o terceiro elemento do cognitivismo a gente chama de realismo cognitivo. O realismo cognitivo parte da ideia de que existe um mundo lá fora, uma realidade lá fora que ainda não está formatada. Que quando essa realidade entra em contato com a nossa percepção, ela é processada e nós formatamos a informação. Então é igual um computador mesmo. O computador ele processa a informação que ele recebe nos seus inputs. Qual que é o problema? O problema é que essa perspectiva, esses pressupostos, eles passaram a ser questionados. Qual que é o primeiro problema? O cognitivismo ele não consegue lidar com a consciência. Então esse é o primeiro problema, o problema da consciência. É importante distinguir uma coisa que muitas vezes é confundida, que é o problema da mente, que às vezes a gente chama de soft problem, e o problema da consciência, que nós chamamos de hard problem. O problema da mente é um problema sobre como a mente funciona, como a mente processa as coisas. Então, memória, como que se dá a memória? Como que se dá a percepção? Como que se dá o reconhecimento do objeto? Como que se dá a atenção, os processos atencionais? Você lidar com o problema dos processos mentais é uma coisa. Então, por exemplo, Gilbert Ryle, no seu livro The Concept of Mind, tudo que ele lida ali é sentimento, vontade. Ele está lidando com esse problema, o soft problem. E as soluções que ele dá, a gente pensa que elas conseguem lidar de alguma forma com esse problema. Quando a psicologia cognitiva dá explicações para a memória, para a atenção, para a percepção, ela está lidando com o problema da mente, que é o soft problem. Uma coisa diferente que não foi percebida essa distinção por muitos é que isso não é suficiente, porque ainda tem o hard problem. O que é o hard problem? É o problema da consciência. De modo bem genérico, nós podemos compreender consciência como experiência. Isso é muito interessante da gente pensar. Qual que é a diferença nossa, por exemplo, com uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial pode ter memória? Pode, ela pode armazenar informações. Uma inteligência artificial pode perceber coisas? Pode, em certo sentido, ela pode reconhecer objetos. Ela pode processar informações sobre esses objetos. Agora, vamos imaginar uma inteligência artificial que é idêntica a nós. Ela faz tudo o que a gente faz. Ela percebe, ela identifica o objeto, ela dirige a atenção, ela processa a informação, ela guarda a informação na sua memória. Quer dizer que se uma inteligência artificial fazer tudo o que eu faço, ter todos os processos que eu tenho, ela vai ser em tudo igual a mim? Não. Por que não? Porque falta algo a ela. A gente não só processa informações, a gente experimenta o processamento. A gente vivencia o processamento. E esse é o problema da consciência. O problema da consciência não é o problema da memória. Não é o problema da atenção. Não é o problema da percepção. Não é o problema do reconhecimento do objeto. O problema da consciência é o problema de como é que nós somos capazes de ter vivências.
Como é que não só temos memória, mas vivenciamos as nossas memórias? Não só temos percepção, mas experimentamos o que percebemos. Isso a gente chama de hard problem. E aí o que acontece? Você pode imaginar por que esse é um problemão, né? O que eu preciso colocar numa inteligência artificial para ela ter consciência? Para ela experimentar os seus processos? Parece que não tem como, né? Por isso a consciência não pode ser explicada pelo funcionalismo. Ela não pode ser como software. Porque o problema não é que tem software. Não é que tem funcionamento. É que tem experiência de funcionamento. É que tem vivência de funcionamento. E parece que se a gente for imaginar na nossa mente, não tem nada que a gente possa fazer numa inteligência artificial para que ela experimente o mundo. Para que ela vivencie os seus processos. Alguém pode dizer, não, mas e se ela for biológica? Se ela for orgânica? Será que o problema está mesmo do que é feito? Se ela é feito de silício ou se ela é feito de carbono? Será que isso que importa para ela ter consciência? Parece que não. Parece que se a gente fosse construir uma inteligência artificial feita de carbono, material orgânico, por si só isso não daria consciência. Porque tem alguma coisa ali que não é do âmbito do material, do físico. Por isso, um primeiro problema é que a psicologia cognitiva e o cognitivismo, de modo geral, não conseguem lidar com a questão da consciência. Se você pega um livro de psicologia cognitiva e for procurar sobre consciência, você não vai achar, ou não vai achar quase nada. Faça um teste, pegue um livro de psicologia cognitiva e procure a parte sobre consciência. Se eu estou falando que a consciência é o hard problem, que é o problema principal, que é o problema mais difícil, era de se esperar que uma psicologia que está preocupada com a cognição humana fosse dedicar grandes páginas à questão da consciência, mas não dedica. Esse problema é simplesmente ignorado. Então esse é o primeiro problema, a questão da consciência. Um segundo problema que vai aparecer é a questão do enativismo. É verdade que quando o computador processa informações, ele tem em algum grau um aspecto ativo, porque ele precisa processar essa informação. Mas em grande parte o computador é passivo em relação aos inputs que lhe chegam. O mundo imprime a ele certas informações e ele só processa. Há uma certa atividade de processar, mas todo processamento tem uma passividade. Será que é como se o mundo estivesse lá fora e a gente processasse o mundo? Será que em alguma medida não somos nós que construímos o mundo em algum grau? Não somos produtores da nossa realidade? Não somos muito mais ativos? Talvez, ao invés de processadores do mundo, nós somos produtores do mundo. Ser produtor do mundo não quer dizer que eu crio o mundo, mas que eu formo, que eu constituo o mundo como ele me aparece. Talvez ao invés de um processador de mundo, eu seja um produtor de mundo. E isso é o enativismo. O enativismo é a ideia de que a nossa cognição não é passiva. A nossa cognição é ação, é produção. E aí, o pós-cognitivismo vai trazer para a gente 3 enativismos, 3 maneiras de pensar o enativismo. A primeira diz respeito ao enativismo autopoético. Poético vem de poiesis, que é uma palavra grega que significa produção. Então, enativismo autoprodutor, que quer dizer que eu me autoproduzo na medida em que eu interajo com o meu ambiente. Então, na medida em que eu estou interagindo com o meu ambiente, eu também estou me produzindo e produzindo esse ambiente. O segundo elemento do enativismo é o enativismo sensório-motor. O que é sensório? Tem a ver com corpo e movimento, motor. Isso significa que a minha cognição não é uma coisa abstrata. Minha cognição é corporificada. Então eu sou corporificado, eu sou uma mente corporificada, mas uma mente que está em ação no mundo, uma mente que corporifica. E um terceiro elemento a gente chama de enativismo radical. O enativismo radical vai dizer assim que a nossa mente ela é ação, mesmo que não esteja processando informação. Essa é a quebra muito radical com o cognitivismo. Para o cognitivismo, mente é processamento de informação. Só que isso é um problema, porque existem estados de consciência onde a gente não está processando informações, onde a gente não está lidando com representações.
Você pode imaginar, por exemplo, aqueles estados de consciência de meditação em que a pessoa se desprende de tudo aquilo que está na sua mente, os pensamentos, as ideias, as representações, e fica como que uma consciência de fundo. A consciência, na verdade, se a gente for parar para pensar, ela é muito mais profunda. Ela é como se fosse essa luz de fundo. Pense na consciência como uma lanterna. É claro que se você acende uma lanterna num lugar escuro, vai aparecer objetos. Você vai ver uma cadeira, vamos supor, você está lá no seu quarto. Você acende a luz, você acende a lanterna, você vai ver a cama, você vai ver a janela, você vai ver as coisas que estão lá no quarto, a escrivaninha. Só que a consciência, ela não depende dos objetos. Assim como a luz não depende dos objetos do quarto. A luz ilumina, mas ela não depende dos objetos. Você pode pensar a luz por ela mesma. Então pense que a consciência é como se fosse a luz. Quando a gente fala do caso, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala do caso da inteligência artificial comparada com o ser humano, o que a gente tem de diferente com a inteligência artificial? Que a inteligência artificial não tem essa luz que ilumina, não tem essa experiência de fundo, não tem a vivência. Ela processa todas as coisas, mas ela não ilumina o que ela processa. Pense na sua consciência, quando você olhar o mundo ao redor, pense que a sua consciência é como uma luz iluminando tudo. E essa luz não depende dos objetos. Por isso algumas pessoas acham que o problema mais difícil da consciência são os qualia. O que são os qualia? São as qualidades experienciadas, como a cor, o cheiro. É claro, sem consciência não há experiência de cor. Sem consciência não há experiência de cheiro, que são os qualia. Nós chamamos isso de qualia. Realmente, para ter qualia tem que ter consciência. Mas os qualias não é o grande problema. Porque os qualias ainda são como os objetos no seu quarto quando você acende a luz. O problema não é as qualidades experienciadas. O problema é que existe experiência, é que existe uma luz por trás. Para a gente usar uma metáfora. Então o negativismo radical vai falar assim que existe inclusive uma consciência sem conteúdo. Uma consciência que não precisa estar manipulando representações. Essa questão das representações já havia sido até questionada antes, com o conexionismo. De todo modo, a gente pode pensar a consciência, inclusive, sem pensar uma consciência de alguma coisa. A gente pode pensar a consciência como subliminar, é a luz de fundo. E um terceiro elemento para a gente pensar como a gente constitui o mundo, alguns passaram a dizer que o mundo ao seu redor é como um campo de affordance. Affordance significa disponibilidade, algo que está disponível a você. Como que a gente experimenta o mundo? Como um campo de significado. Olha ao seu redor, o que você vê? Você vê coisas sem significado? Não, você vê uma mesa. Então você não vê apenas a coisa, você vê a coisa e o seu significado. Então quando você olha para um objeto na sua frente, como uma mesa, você vê algo como uma mesa. Você não vê algo puro, você sempre vê algo como algo. Algo como uma mesa. Tem sempre um como. Então a gente impregna o nosso mundo com significados. E também o nosso campo, que é o nosso mundo, a gente dá certo peso maior para certas coisas. Se você tiver com sede e você entrar numa sala que tem um copo de água, aquele copo de água vai aparecer para você como mais relevante do que as outras coisas. E você vai ter como uma espécie de figura e fundo, como fala Gestalt. O copo vai aparecer para você como mais relevante. A sua atenção vai ser dirigida mais ao copo. Se você está prestando mais atenção nesse vídeo, talvez você esteja concentrado agora na tela do computador ou na tela do celular. E as demais coisas do seu ambiente ficam como que no fundo. Ou seja, você constrói o seu mundo. Você produz o seu campo. Por que eu trouxe isso? Para a gente pensar, depois que a gente... Se você ver os vídeos anteriores da série de psicologia, caso queira assistir, mesmo que cada vídeo dá para ver por si mesmo, se você pensar, tudo que a gente estudou de psicologia cognitiva tem limites, tem limitações. Então, o pós-cognitivismo é um movimento recente nas próprias ciências cognitivas que tenta ampliar e lidar com esses problemas. Mas isso também é importante para a gente pensar, então, que outras psicologias, que não aquelas do eixo cognitivo,
também podem servir para complementar, servir para ajudar com os limites da psicologia cognitiva. Por isso não faz sentido uma pessoa falar assim, eu sou da psicologia cognitiva, mas eu sou contra a psicanálise, porque eu defendo que só psicologia baseada em evidência, que não sei o quê. Então, se a gente entende que a psicologia cognitiva tem limitações, que existem elementos do ser humano que lhe escapam, então, não só o pós-cognitivismo, esse novo movimento, mas outras vertentes da psicologia pode ajudar a lidar com aquilo que acabou que não foi bem considerado pelos limites da psicologia cognitiva. E aí entra as emoções. Então, na psicologia cognitiva você tem pouco enfoque na questão das emoções. Aí entra a consciência. Então pense na fenomenologia, que trabalhou muito com a questão da consciência. Aí entra coisas como desejo. Então pense na psicanálise. Por isso, na psicologia, quando a gente entende que toda psicologia tem pressupostos filosóficos e toda psicologia tem suas limitações, a gente percebe então que não dá para ser sectário. Então eu trouxe esse vídeo justamente para a gente conhecer o pós-cognitivismo, entender que a psicologia cognitiva tem suas limitações e não ter uma visão ingênua de que a psicologia cognitiva é absoluta e que ela define o campo da psicologia. A psicologia cognitiva certamente tem muita coisa positiva, tem muito avanço, tem muita pesquisa, muita descoberta, mas como a gente viu nesse vídeo, até as próprias ciências cognitivas percebem os limites do cognitivismo e pensam em ampliar as compreensões. Espero que você tenha gostado deste vídeo e até mais.